Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal marcelolima.adv e hoje eu trago para vocês, como eu havia me comprometido aqui no vídeo anterior, fazer o teste de fogo com o nosso comutador. Ele é o nosso inversor, ele vai fazer o controle DC-DC de tensão de 13,8 volts para 52,4. Então ele é um inversor, não deixa de ser um inversor, mas trabalhando somente com corrente contínua. Então eu já verifiquei aqui, pode ver a amperagem que está aqui, vocês observem, isso 0,70. Já conectei aqui no nosso inversor da Belevsky de 12.000 watts, são 6.000 contínuos. Vamos ver aqui no painel o valor de tensão que está mostrando, vejam bem aí, 52,6 volts, bateria 100% carregada que está, sem carga nenhuma. Nós vamos ligar aqui uma furadeira que vai dar mais ou menos a potência de teste que a gente precisa. Então ela tem 500 watts, mas os 500 watts é quando ela está em operação, furando ou no modo impacto. Então 52,6. Então aqui eu quero apresentar para vocês que vocês já conhecem o nosso sistema. São baterias de titanato de lítio. Eu conectei a essa titanato de lítio o nosso balanceador ativo da Dali, que inclusive já informei por aí, se alguém quiser adquirir, eu ainda tenho 3 unidades dessa aqui para um pack de 12 volts. Vou transformar esses 12 volts, como vocês viram aqui, através do nosso Step Up, o nosso booster, que diz o fabricante que é de 1.200. Mas lembrando, meus amigos, que esses 1.200 aqui é quando você tem uma entrada de 60 volts com 20 amperes. Já veja bem, eu tenho nesse pack 30 amperes, 30. E tenho a tensão de 13,8, se você multiplicar por 3 aí, por 30, que é a amperagem, 30 vezes 13,8, vamos arredondar para 14, então você tem mais de 400 watts. Então aqui só está entrando 400 watts. Na saída, nós vamos medir a amperagem, como vocês já observam aqui, 0,71, que sem carga nenhuma ele está consumindo. Portanto, este inversor aqui da Belevsky, ele tem um consumo realmente fantástico, muito baixo, para manter o circuito dele funcionando, para depois fazer a transformação. Lembrando que o nosso booster aqui, o nosso Step Up, ele não vai funcionar 100% na conversão, porque a energia não se cria. Ela pode se conservar, mas sempre com uma perda. Vai ter uma perda aqui. Então a gente depois vai ver qual é esse percentual de perda e qual é a eficiência total. Antes de nós irmos para os detalhes do nosso teste, eu quero apenas mostrar para vocês esse tripote daqui, este outro e este outro tripote que você tem aqui. Então esse primeiro, ele ajusta a placa para proteção. Por exemplo, se eu tenho uma tensão que eu quero que o sistema desative para garantir a autonomia das células, eu faço a regulagem para desligar a entrada da tensão, porque ele tem esse chaveamento aqui. Então, se eu quiser que com 12 volts, quando chegar a 12 volts, o sistema corte para não alimentar mais o circuito, eu faço o ajuste nesse tripote. Esse tripote aqui é o controle de corrente da saída. A amperagem que eu quero, que eu posso ajustar, o mínimo e o máximo de corrente que eu quero que seja comunicada, encaminhada para o nosso inversor. Claro que esse é um teste que vai demonstrar que vai ter uma deficiência de perdas. Por quê? Porque eu tenho aqui, segundo o fabricante, de 1.200, quando eu entrar com 60 volts, com a amperagem que foi programada para 20 vezes 60 dá 1.200 para sair aqui. Mas aqui eu já tenho uma tensão de 52,4 volts.
que eu preciso dessa tensão aqui para trabalhar nesse inversor. Então a gente vai ver a amperagem que vai sair aqui, né? Aqui está 0,71 e a gente vai ver na hora que a gente ligar a furadeira para ver se vai entregar a potência que eu tenho na entrada, porque aqui eu tenho as baterias 100% carregadas, é de titanato de lítio, alta corrente, ela tem um pico bastante também elevado de corrente e além disso ainda mantém o circuito com mais de 10C. Então aqui vai dar mais de 300 amperes mantendo ali por alguns segundos. Muito bem, então esse aqui já sabe que é o da corrente. Agora este daqui é onde eu regulo a tensão de saída, a voltagem que eu quero, eu vou regular neste aqui. Então eu não vou fazer esses ajustes porque para não perder tempo. Mas vamos usar então agora o teste de ver quantos amperes eu vou consumir com a nossa furadeira que eu vou conectar aqui. Então os amigos já conhecem a nossa furadeira aqui, ó, já conhece 500 watts. Eu não tenho 500 watts de entrada para começar aqui, não tenho 500 watts, tá? Mas vamos ver como é que se comporta, quanto de ampere vai ser consumido, né? Obviamente com a beta, que vai demonstrar se o nosso comutador, nosso inversor, nosso booster, nosso step up vai conseguir fornecer aqui se realmente é confiável ou não é confiável. Então eu vou conectar agora e vocês vão acompanhar aí o 0,72 que está e vejam se realmente vai subir, para quanto o nível vai subir. Vamos lá. Então forneceu 5 amperes, saiu 5 amperes. Se eu multiplicar os 5 amperes pela tensão que está aqui, de 52 volts, nós temos, né, porque ele é de 48, mas está trabalhando agora com a tensão de 52. Então eu tenho 5 amperes que deu vezes 52, né, que vai dar 260 watts. Ou seja, ele está conseguindo mandar essa amperagem que eu preciso para manter essa furadeira funcionando. Agora, lembrando que a furadeira não está trabalhando com força, com carga. Ela está livre, apenas o motor, né, funcionando sem peso nenhum. Então vamos ver novamente aqui quanto é que vai chegar aí, ó. Ou seja, manteve 5 pontos e já aqueceu, já está quente aqui, já está chegando, acho que perto de 40 graus. Já aqueceu aqui, não é? Porque ele tem que colocar aqui um ventilador, um cooler para resfriar. Então já houve um aquecimento aqui, ó. Já teve um aquecimento. Então promete 5 amperes. Chegou até 8 amperes de pico. Então eu já tenho, já está morno isso aqui, viu? Já começou a esquentar. Então eu tenho a potência. Dá para observar, esquentou mais. Aqui já esquentou mais um pouco. Então vamos novamente para ver o pico que vai chegar aí no nosso amperímetro. Perfeito, perfeito, perfeito. Vamos ver. Está esquentando, está esquentando. O bicho está esquentando, ou seja, está em bom funcionamento. Então me forneceu 52,4 volts, me deu aqui pico de 8 amperes, conseguiu jogar 8 amperes aqui nessa furadeira de 500 watts. Lembrando que ela não está em carga, em peso para furar uma parede. A potência, né,
ela deveria subir mais ainda a amperagem aqui. Então, como já teve um aquecimento, então eu posso dizer que está aprovado esse step up aqui. Então esse booster que eleva a tensão que eu quero e acompanha na mesma proporção, meus amigos, na mesma proporção de amperagem que entra, por exemplo, se eu tenho aqui 400 watts, eu tenho que entregar isso aqui. Lembrando que o aparelho que precisa consumir para poder ficar igual aqui. Então eu vou trocar o alicate, vou colocar agora nessa entrada e aí a gente vai verificar se a amperagem bate, né, com o que está jogando de entrada na mesma proporção, porque aqui eu tenho cerca de deu 8 de pico, se deu 8 de pico, deu mais de 400 watts aqui, 400 watts. Então eu tenho aqui 400 e poucos watts de entrada, e vamos ver em 13.8 quanto de energia, né, de corrente foi consumida para alimentar esse circuito no nosso Belevsky de 12.000 watts. Então, nós vamos tirar o alicate daqui, que já deu para perceber. Ele está negativo aqui 0,1, vamos zerar aqui. Zerado. Então, vamos colocar aqui. Veja que está puxando 2,85 para manter o sistema funcionando aqui. 2,85. Agora nós vamos ligar e acompanhe comigo aí quanto vai puxar de pico, né, até onde de ampere no máximo vai e até se estabilizar. Percebe, meus amigos, na tensão que está trabalhando, de 13,8 volts, eu posso colocar aqui de 10 volts até 60 volts de entrada. Então, está aquecendo, o sistema está operacional, ó, perfeito, perfeito. Então, se você tem uma carga, por exemplo, você tem um motor de uma bicicleta, de um triciclo, que ele é 48, é 62, 72 volts, e você não tem, por causa do peso, você pode usar um pack desse aqui, porque ele vai converter, não é? O que precisamos ver, que eu preciso agora anotar depois, é a eficiência que a gente precisa ver. Então, se aqui de consumo está 2,95, os amigos viram a amperagem. Eu tenho 30 amperes aqui de pack, mas só que dá muito mais, porque aqui eu estou falando de tecnologia de ponta, meus amigos. Estou falando aqui de titanato de lítio. Então acompanhe conosco, porque só aqui no canal Marcelo Lima.adv você tem essas informações sobre esse tipo de célula, que é a melhor. E o melhor de tudo, mais de 20 mil ciclos. Mais de 20 mil ciclos. Então veja novamente aqui, 2,95 está consumindo para manter o sistema operacional. E agora veja novamente o nosso teste. Percebe, meus amigos? Então aqui, quando sai a corrente para cá, eu já tenho um percentual de perda, mas dá para observar que aqui tem uma eficiência de mais ou menos 95%. 95%. Mas eu vou trazer outros testes para a gente ver somente a questão da eficiência, porque se eu tenho 23 amperes entrando aqui. 23 amperes. Se eu multiplicar, os amigos podem fazer esse cálculo aí, porque eu não fiz antecipadamente. Mas se eu pegar esse amperagem, vamos anotar aqui, para fazer o nível da eficiência. Eu tenho 23,6. 23,6. Com uma tensão de 13,8. Quando converte-se para 52,4, quanto é que vai
de ampere consumir aqui. A gente viu, deu 5,2 me parece. Agora, observem aqui, na hora que eu ligar, os amigos vão ver o quanto, vejam aqui, o quanto vai aparecer aqui de carga. Vamos aqui acompanhar. Perceberam, meus amigos, a diferença mínima de tensão que caiu aqui? Ou seja, o equipamento ele é confiável. Posso dizer, está aprovado aqui. Então, vocês viram a amperagem que ele entrou e que saiu e que manteve o nosso sistema funcionando. Era isso que eu gostaria de trazer para vocês, mostrar que ali o nosso step up ele é perfeito, faz a conversão, é uma mão na roda, pode usar em bicicleta elétrica, de uma bateria de uma fonte só de 12, que você não vai ter muitas perdas nessa transformação. Beleza? Então, meus amigos, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês neste dia. Se você chegou aqui e ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal. Se gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, compartilhe essa informação com os demais da comunidade aqui do YouTube e das mídias sociais. Um abraço a todos e tenham todos um excelente dia.